Olá, gente, eu sou Giovana Polinário e no vídeo de hoje eu vou contar sobre o meu testemunho de esperar em Deus. Bom, eu vou contar detalhadamente, então provavelmente vai se tornar um vídeo longo, como qualquer outro vídeo de testemunho nesse canal. E, como todos os vídeos de testemunho que eu faço, a minha oração é que esse vídeo, ele crie expectativas no seu coração, em Deus. Porque Deus, ele pode fazer. Gente, contando a minha história, vocês vão ver que eu vou contar como eu esperei em Deus, como eu fiz as minhas orações, como foi a minha espera durante a minha espera, o que eu fazia, o que eu fazia quando eu ficava muito ansiosa, achando que eu nunca ia casar e que eu ia ficar pra titia, e principalmente como que eu consegui discernir quem era o homem que Deus enviou pra mim, um homem que eu estava orando, um homem que eu desejava como o meu futuro esposo e o homem que não era. Tá legal? Como que eu consegui ter esse discernimento de qual era o homem certo? Tá legal, vamos lá. Antes de tudo, na realidade, tudo começou com o seguinte, com um término de namoro. Eu namorava com um cara e ele terminou comigo falando a seguinte frase: eu não gosto mais de você, quero terminar. Eu fiquei muito brava. Como assim ele não gostava mais de mim? Tava tudo flu-flu e do nada não gosta mais de mim. Tá legal. Fiquei muito brava. E eu orei. Na verdade, nem chorei por causa do término. Eu fiquei tão brava que eu orei e falei assim, olha só. Deus, o próximo homem que eu namorar vai ser o homem que eu vou casar. Então eu não quero ficar perdendo tempo com esses namoros meia boca, que eu namoro e termino. Não quero. Eu quero namorar e casar. E eu comecei, após esse término, uma nova jornada na minha vida. A jornada de esperar em Deus. Bom, o que aconteceu? Foi a partir de, eu acho que janeiro, no final de janeiro de 2017, que eu comecei isso. E aí, desculpa, eu travei. E aí, o que aconteceu? Eu sempre escutei na igreja, eu sempre fui cristã, e eu sempre escutei na igreja o seguinte, que nós precisávamos orar especificamente para Deus. Todos os vídeos de testemunho eu falo sobre orar especificamente sobre o que a gente quer para Deus. E esse não vai ser diferente. E quando se tratava de futuro esposo, era a mesma coisa. O que eu mais escutava era o seguinte, faz uma carta para Deus. Coloca na carta todas as características do seu futuro esposo. E aí você ora a Deus pedindo a Deus um esposo. Tá legal? Comecei por isso. Escrevi uma carta sobre todas as características que eu gostava em um homem. Eu gosto dessa atitude de um homem, eu gosto dessa característica de um homem, eu gosto desse tipo de nariz em um homem. Tudo que eu gostava em um homem, eu coloquei na carta. Eu guardei a carta e comecei a orar por ela. O que aconteceu? Adolescente tem muita ansiedade. E eu era uma adolescente muito ansiosa, isso até hoje, mas Deus está me ajudando com isso. Boa noite, gente. Eu queria registrar que eu tô procurando um ferimanto para conferências. Estamos, tá? Estamos. Para, explica aí, para conferências. Para conferências. Sou muito menos ansiosa do que eu era antes, isso é verdade. Bom, eu ficava louca, às vezes parecia que dava um pico, que eu precisava de um namorado, que eu precisava de um futuro esposo, que, sabe, um pico assim, irritante. E aí, o que eu fazia? Toda vez que dava esse pico de ai meu Deus, eu nunca vou casar, ai eu vou ficar pra titia, ai todo mundo tá namorando menos eu. Toda vez que dava um pico desse comigo, eu combinava uma coisa comigo mesma. Eu orava pelo meu futuro esposo. E não só orava. Quando esse pico de ansiedade por um futuro esposo era grande demais, assim, enorme, que chegava a agoniar, eu escrevia uma carta pro meu futuro esposo, sem nem mesmo conhecer. Você deve saber que quando a gente escreve o que a gente sente, a gente fica aliviada, como se a gente estivesse transferindo todo o nosso peso pro papel. Era o que eu fazia. Então, é o seguinte, eu orava sempre que eu lembrava do meu futuro esposo e sempre que me dava picos de ansiedade sobre ter um namorado, sobre achar que eu não quero casar, sobre achar que eu ia ficar pra tia, sobre achar que todo mundo tá namorando e eu não. E eu nunca ia namorar. Então, eu sempre orava nesses momentos. E aí, o que acontecia? Normalmente, lembra a carta que eu escrevi? Eu já tinha entregado a Deus e já tinha falado assim, olha, Jesus, é esse cara que eu quero. E aí eu não ficava toda a oração, falando e orando toda hora, Jesus, eu quero um homem com essas características. Eu não ficava
repetindo a oração. Toda vez que eu orava pelo meu futuro esposo. Jesus, alcance o meu futuro esposo aonde quer que ele esteja. Eu não conheço ele ainda, mas o Senhor conhece. E se eu lembrei dele nesse exato momento, então o Senhor vai lá e alcança ele, envie seus anjos, proteja ele. Se ele estiver precisando de alguma coisa, ajude ele a conquistar. Espírito Santo, se ele não tiver com um relacionamento saudável com o Senhor, eu peço que o Senhor venha fortificar o caminho dele em ti, que o Senhor venha abrir os olhos dele para o que o Senhor quer para ele, que ele venha ser um homem de propósito e que ele venha entender o propósito dele em ti. Eu orava sobre essas coisas, entende? Pai, abre os olhos dele, faça com que ele entenda os seus caminhos e que ele anseie viver nos seus caminhos. E mais, eu não orava só pelos meus futuros esposos. Eu orava pelos meus futuros sogros e cunhados, porque eu não sabia quem era. Então eu não sabia se eu ia ter cunhado, cunhados, cunhadas. Eu tenho uma cunhada hoje. Bom, eu sempre orava, porque assim, pra mim, o relacionamento com os pais e com a família do meu parceiro também era importante. E eu tinha medo de ter atrito. Então eu também orava por eles. Gente, meus sogros são maravilhosos, a minha cunhada é maravilhosa, vale a pena orar. É isso. Voltando pra história. E aí, durante esses 3 anos, tinha esses picos de ansiedade. Eu escrevi uma carta, inclusive, eu até peguei meu tablet aqui porque eu vou ler uma parte pra vocês. Foi a primeira carta que eu fiz, que eu decidi assim, vou começar a escrever e é isso. Vou ler pra vocês, é até engraçado. Inclusive, pode parecer besta. Vou orar pelo meu futuro esposo, como se ele estivesse aqui comigo. Sim, é isso que eu fazia, isso se chama fé. Isso funcionou pra mim em todas as áreas da minha vida. E é isso que eu estou falando que eu fiz. Não fui eu que arrumei um futuro esposo do jeito que eu queria, foi Deus que me operou o milagre, foi Deus. Mas eu tive o posicionamento de orar por isso. É isso que eu tô dizendo, tá legal? Vamos lá. Eu colocava assim, nem sei se vai dar pra ver aí, eu colocava assim, my husband, que é marido em inglês, e aí eu colocava a data. Isso foi em setembro de 2019, que foi quando eu tive o estalo de começar a escrever cartas pra ele. E eu comecei assim, estava pensando, não quero que o meu próximo relacionamento seja parecido com os meus últimos. A princípio, não quero que meu futuro esposo seja preguiçoso e apegado a coisas fúteis, que não trazem nada de bom, nenhum aprendizado. Por exemplo, soltar pipa. Não estou dizendo que não quero que ele não tenha nenhuma diversão, longe disso. Mas não desejo que ele viva em prol disso. Tem outras coisas a se preocupar, sabe? Em segundo lugar, não aceito sua repulsa, falta de preocupação da parte dele com o futuro. Para mim é totalmente necessário se preparar para o futuro. Também não estou dizendo que eu não quero, não estou dizendo que eu quero um louco maníaco que só vive pensando no amanhã e não aproveita o hoje. Eu só quero que ele se planeje e o futuro e se organize para isso. Em terceiro lugar, quero que seja algo real, por favor, nada de superficialidade. Será meu namorado, noivo, futuro esposo, não um colega. Por isso, eu espero companheirismo, quero sorrir, chorar, realizações, estar no momento que ele se decepcionar, festejar com ele, quero encontrá-lo, enfim. Essa foi a primeira carta da largada de, se eu estiver super ansiosa, com pico de ansiedade, eu escrevo uma carta pra ele e, gente, funcionava. Toda vez que eu escrevia uma carta, eu ficava calma e orava, sempre que eu escrevia uma carta também. Às vezes eu só orava e às vezes eu orava e escrevia carta. Eu quero dizer o seguinte aqui, sobre a importância de orar em constância, tá? Eu não tinha, todo dia, toda semana, na segunda-feira, em tal horário, eu vou orar pelo meu futuro esposo. Eu não tinha isso. Eu não fazia isso. Era uma coisa, assim, muito natural pra mim. Porque toda vez que... E essa foi uma oração, inclusive, que eu fiz no momento que eu escrevi a carta. Eu falei assim, Jesus, me guie nos meus próximos dias pra mim orar. Toda vez que eu precisar orar pelo meu futuro esposo, eu peço que o Senhor venha me trazer à memória o meu futuro esposo, que eu vou saber que eu tenho que orar por ele. Foi essa oração que eu fiz. E às vezes, gente, o Espírito Santo me trazia à memória a vida dos meus sogros e não do meu futuro esposo, sabe? E às vezes, sei lá, eu tava lavando louça, o Espírito Santo trazia na minha memória
sogro, futuros sogros, e eu orava. Era uma coisa doida, mas acontecia e eu fazia, sabe? Sabe quando você tá pensando? Eu vou tentar explicar como acontece. Sabe quando você tá pensando, sei lá, na roupa que você vai vestir no culto e do nada vem uma coisa um pensamento totalmente aleatório, tipo, sogro. Sabe? Isso acontece às vezes. Às vezes a gente tá, sei lá, lavando roupa e aí a gente pensa, sei lá, em uma amiga nossa que a gente tá muito tempo sem se falar. Normalmente, isso acontece comigo, tá ligado? Normalmente, quando isso acontece comigo, é porque eu preciso orar por essa pessoa, por esse pensamento aleatório. E acontecia isso durante todo o tempo de espera. Aí, o que acontece? Eu sempre que vinha na minha mente, eu orava. Era assim que funcionava comigo. E quando eu ficava ansiosa além da conta, eu escrevia uma carta. Era assim, tá legal? Gente, eu tenho umas 1000 cartas aqui, inclusive, pra ele. E era muito engraçado. Tem uma... Olha, esse vídeo vai ficar longo, eu falei. Mas eu quero contar, eu tô fazendo questão de mostrar essas coisinhas pra vocês. Porque é importante vocês entenderem que todo mundo passa por ansiedade. E existem formas da gente lidar com ansiedade. E escrever cartas era a forma que eu lidava. Bom, outra carta eu escrevi no dia 15/6. Isso foi a carta de número 14 que eu escrevi pro meu futuro esposo, tá? Foi no dia 15/6/20. De 2020. Eu estava na casa do meu pai e era 11 horas da noite. Eu coloquei tudo isso na carta. Aí eu comecei a carta dizendo assim: olá, querido. Hoje o dia foi uma loucura. E bom, eu estou de jejum. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual, muita guerra, ataques. Mas Deus sempre ganha. E o Awaken nasceu primeiro no coração dele. Awaken era um grupo que a gente tinha de oração, que a gente orava por coisas aleatórias e a gente evangelizava também. Bom, esses dias estou mais sensível, não sei porquê. Fui ao monte com a tia Naná e com a Evelyn, e minha tia disse que está acontecendo comigo o mesmo que Ezequiel 47. Olha só, eu escrevi uma carta para um homem que eu nem sabia quem era, mas eu escrevi como se eu estivesse falando com ele, porque era assim que eu conseguia suprir a minha ansiedade, funcionava. Eu falei, essa carta é de número 14. Eu nem sei até quantas cartas que eu fiz, mas eu fiz muitas cartas. Bom, aí no final eu sempre terminava sem carta. Eu não vou ler tudo porque é um vídeo, né? Mas no final eu colocava assim: querido, eu amo você. Eu tenho certeza que seremos a prova viva de que casamentos bíblicos, segundo a vontade de Deus, ainda existem. Louca! Gente, louca essa garota. Como que ela escreveu uma carta pra um homem que ela nem sabia quem era, como se estivesse falando com ele? Eu sou assim, sempre fui. Eu chamo assim. A Bíblia diz que aquilo que é loucura pro mundo não é loucura pra Deus. Então eu me considero louca. E é acreditar, é trazer à existência aquilo que não existe. Era isso que eu fazia. Bom, aí no final eu sempre dizia assim: ó, já disse que eu amo você? Assinado sua futura esposa, Giovanna Polinário. Tá legal. Vamos pro próximo tópico do vídeo. O seguinte: como eu lidava durante a espera. Já disse um pouquinho sobre isso, eu escrevi a carta quando ficava ansiosa, tá legal. Giovanna, em 3 anos, na verdade assim, eu não sei se foi exatamente 3 anos, eu falo 3 anos que eu assisto meio com isso. Foi no início de janeiro, no janeiro de 2017 que eu comecei com isso, e eu comecei a namorar com o Gabriel em 2021, no dia 28 de maio de 2021. Então foi nesse período todo que eu esperei. Tá legal. Durante esse período, apareceram outros garotos. Apareceram. Sim, claro que apareceram. Como que eu sabia que não era? Gente, era muito louco, vou ser sincera. Às vezes, eu até sentia atração. Sabe, como apareciam outros garotos? Vou explicar isso bem pra ficar bem claro. Quando o garoto se interessa em uma garota, ele se aproxima e começa a conversar. Eu conversava com as pessoas. Tinha amigos meninas e amigos homens. Normais. Só amigo. E eu conversava. Tanto que o Gabriel era um desses amigos que eu tinha. Tá legal. Quando o cara vinha com interesse, tava na cara pra mim que era interesse. Mas eu conversava, com limite, que eu sempre fui assim.
legal. Teve 2 garotos, eu acho, que apareceram nesse período e ficaram por bastante tempo, assim, insistindo, sabe? Tipo, eu vou ter alguma coisa com você. Só que era uma coisa muito louca. Era como se algo me dissesse, o Espírito Santo, lógico, me dissesse que não era eles. E chegou um ponto que eu achei que eu comecei a gostar de um deles. Eu achei. E eu fiquei tão desesperada porque, assim, na minha cabeça, era muito errado ficar com ele. Tipo, não era ele. Eu tenho certeza que não é ele. Como eu tinha certeza que não era ele, primeiro, eu vou ser sincera. Lembra da lista de requisitos que eu tinha feito? Então, eu tinha uma lista de requisitos. E aquele cara não cumpria com a lista de requisitos. E era até engraçado que as pessoas falavam assim, Giovana, olha só, essa lista que tu fez, esquece. Não existe homem assim. Tu tá querendo demais. Só que eu acreditava que Deus podia fazer e era suficiente, dando-se que as pessoas falavam. A primeira coisa que me dizia que não era aquele cara era o seguinte, ó, não tem todos os requisitos. Tá faltando. Porque assim, existem requisitos e isso aqui é importante na hora que tu for fazer sua carta, é colocar requisitos que são inegociáveis. Como assim? Olha, é inegociável pra mim que meu futuro esposo tenha caráter. Não quer um homem mentiroso, um homem que fala que não cumpre. É inegociável. Então, se é inegociável pra você um homem que tenha caráter, por que você tá flertando com um cara que tá na cara que não tem caráter e tu vai ficar com ele? Tu já tá indo contra a tua oração. Tu tem que ser sábia. Se tu falou que quer um homem que tenha caráter, você tem que ver. E aí, ele tem caráter ou não tem? Se não tiver, já sabe que não é ele. A mesma coisa, que foi o meu caso, sobre a questão familiar. A família dele precisa ser boa, estruturada. Eu queria isso. Porque, assim, os meus pais são separados. E já basta a minha família desestruturada. Eu não queria que a família do meu futuro esposo fosse desestruturada também. E é um requisito inegociável pra mim. Então, se eu vi um cara que a família dele não é legal, não que não seja legal, gente, por favor. Não é isso, não que não seja legal. Eu falei a palavra errada. Não é, a família dele não está nos requisitos que eu queria quando eu fiz a carta, então não é o cara. É basicamente assim que eu vivia. Tá legal. Algo me dizia que não era ele. E quando eu achei que eu tava gostando de um desses 2 garotos que se encontraram comigo durante esse período, de janeiro de 2017 até maio de 2021, na verdade foram 3, o Gabriel foi terceiro. E quando eu falo 3, por quê? Foram os garotos que ficaram, assim, uns meses conversando, né, com amizade, querendo coisa. Vocês sabem como é. Só que, gente, eu sempre fui amizade. Gabriel é prova disso. Gabriel fala assim, olha, eu andava várias vezes em cima de você e você se fazia de boba. Gente, eu nunca percebi que o Gabriel deu em cima de mim. Que isso? Pra mim era só amizade sempre. Tá legal, voltando pra questão aqui. Além de eu saber que não tinha as características que eu pedi na minha carta, então, por conta disso, não era. Porque assim, mas ele vai mudar. Gente, não existe. Caráter e existe personalidade, existe temperamentos. E temperamento não é uma coisa que muda assim. Deus pode mudar? Sim, Deus pode mudar. Mas a pessoa é o que ela é a essência dela. E se na essência dela existe, na essência dela, algo que é inegociável pra você, que você sabe que aquilo vai te incomodar, que vai te afetar, que vai ser um problema no seu relacionamento, então pra que tu vai perder tempo com esse tipo de pessoa? Não tem necessidade, não tem. Eu sou prática com isso. Se eu sei que essa coisa eu não vou suportar, que vai gerar briga no futuro, então não quero. É basicamente isso. E na minha carta tinha um homem que tinha todas as características que eu queria, que eu sabia que não ia gerar briga, gente. Bom, todo mundo achava que nunca ia acontecer, que esse cara não existia, blá, blá, blá. Existia. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que esse cara morava e ainda mora na minha rua. Eu no 120 e ele no 320. E aí, gente, esse cara, que era meu futuro esposo, era meu amigo.
eu conversava com ele por muito tempo, sabe? E sabe aquela conversa boa, agradável, aquele tipo de pessoas que a gente senta e tem uma conversa leve, que fica assim, horas e horas e horas conversando, e você gosta, uma conversa agradável? Sempre foi assim comigo, Gabriel, só que eu nunca tive interesse nele, eu nunca olhei pra ele com outro olhar. Até dia 7 de janeiro de 2021 chegar. Bom, lembra que eu falei nesses 3 anos apareceram 3 garotos? O último foi o Gabriel. E na realidade, o Gabriel não tava dando em cima de mim nesse período. E nem com interesse. Porque o período que ele ficou interessado em mim foi lá no início. Eu acho que foi em 2017 ou 2018, por aí. Gente, se liga no seguinte. Tava tendo tempo de mesa lá em casa. E o Gabriel não ia nesse tempo de mesa. Só que alguém, sem me comunicar, convidou o Gabriel pra minha casa pro tempo de mesa. Gente, eu não acho isso um problema, tá? Já vou dizendo. Tá legal, o Gabriel chegou de surpresa. Eu fiquei super feliz que ele foi, porque ele era meu amigo. Ele é um tipo de amizade muito legal, uma conversa boa e só, sem interesse nenhum. Só que aconteceu algo durante o tempo de mesa. Algo, preste atenção, que era uma coisa que eu adorava em um homem. E pra mim era inegociável que um homem tinha. O meu futuro esposo tinha que ter isso, independente do que acontecer. Tá legal. Durante o tempo de mesa, a gente conversava. O que era o tempo de mesa? A gente sentava pra falar sobre a Bíblia. E normalmente a gente discutia sobre algum assunto de Bíblia. E aí, o Gabriel, durante esse papo, eram alguns amigos que conversavam. Durante esse papo, o Gabriel falou assim, olha, eu não concordo com isso. Só que assim, tinha umas 5 pessoas falando que era isso e o Gabriel falou assim, olha, eu não concordo. Pronto, gente, aconteceu. O que acontece? Pra mim, é inegociável que um homem tenha posicionamento e defenda o que ele acredita. Pra mim, um homem que faz isso é sensacional e o meu futuro esposo tinha que ter. Gabriel fez isso naquele dia. E, gente, era uma discussão saudável, tá? A gente levantava a voz pros nossos amigos, levantava durante o vídeo. Não concordo, não é isso, você tá pensando errado. Acontecia. Mas durante esse período de acontecimento, Gabriel continuou firme no que ele acreditava e disse, não, eu não concordo, eu acho que é assim, assim, assim. Gente, eu sei que terminou aquele tempo de mesa. Eu e o Gabriel naquele dia foi até comprar salsicha pra fazer cachorro-quente naquele dia pra gente comer, pra gente e nossos amigos, né, que estavam lá no tempo de mesa. E aí, ele ficou, todo mundo foi embora, ficou ele, eu e minha prima Evelyn conversando. Eu acho que ele foi embora da minha casa naquele dia, 1 e pouca da manhã. Normalmente, tempo de mesa termina 10 e pouca, sabe? 9, 10 e pouca. Ele foi embora da minha casa, 1 e pouca. A gente conversando sobre coisas aleatórias. Eu, ele e minha prima. Gente, inocente, nada assim, nada de interesse, até então. Só que eu falei que aquele posicionamento dele me chamou a atenção. E aí, quando ele foi embora, eu olhei pra minha prima e falei assim, olha, ele bem que, olha o que eu falei, depois disso acabou. Olha, ele bem que seria um bom futuro esposo. Aí eu comecei a analisar ele, né, porque eu já te falei, a tua carta é tua bússola. Tudo que tá dentro da tua carta faz sentido. O que não tá dentro da carta, não faz. É assim que funciona, tá legal? Ó, ele tem uma família boa estruturada. A minha sogra teve câncer e o meu sogro cortou o cabelo junto com ela quando ela precisou cortar. Eu sabia dessa história. Meu sogro é um bom marido, apoiou a minha sogra no momento de dificuldade. O meu sogro não, na época não era meu sogro, mas o pai dele é um bom marido, apoiou a minha sogra no momento de dificuldade. Família estruturada, um homem de caráter, defende o seu posicionamento, que ele tinha mostrado ali. E o principal, gente, eu tenho um problema estético com o meu nariz. Eu não gosto dele. Acho que ele é de batata. E pra mim, o meu futuro esposo tinha que ter obrigatoriamente um nariz bonito. Na minha concepção de beleza, tá legal, gente? E o Gabriel tem um nariz que é uma gracinha. Todo mundo vê sorriso, costas, dane-se. Pra mim, o nariz que era o importante no cara. Gabriel é lindo por inteiro, mas o nariz dele, gente, é charmoso, não adianta. Porque assim, eu tenho que pensar nos meus futuros filhos. Eu vou orar a gravidez inteira pro meu filho vir com o nariz dele, não o meu. Se vir com o meu, vai ficar lindo do mesmo jeito. Porque eu sou linda. Mas, enfim,
a questão aqui é, naquele momento, a chave virou. E aí eu comecei no início do vídeo falando o seguinte, ó, como que eu consegui identificar que era ele e não o outro, o meu futuro esposo? Por causa disso. Porque ele estava dentro da minha lista de características. E, gente, a partir daí, do dia 7 de janeiro de 2021, eu comecei a analisar ele à distância. Nesse período acontecia o Encontro Emanuel. E o Encontro Emanuel acontecia na casa da minha outra prima. E a gente reunia jovens para falar de Deus, de diferentes igrejas. Era tipo uma célula, sabe? E o Gabriel ia. E aí toda vez que ele ia, eu ficava analisando ele, analisando o comportamento dele, analisando o comportamento dele com as garotas, analisando tudo. Sei que eu comecei a chamar ele pra conversar, de vez em quando a gente parava, eu fazia questão de conversar com ele, já com segundas intenções, mas não na cara, né? Porque eu ainda tava querendo ter certeza se ele realmente era o homem da minha carta ou não. Então tava analisando os pontos pra ver se batia. E, gente, eu era tão neurótica com isso que eu tinha uma folha assim no meu tablet, que hoje não existe mais, e eu colocava todas as características que eu era assim, analisando o Gabriel. Eu colocava todas as características. Ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Porque assim, o importante quando a gente vai escolher um parceiro é encontrar concordância nas atitudes que pra gente é negociável. Por exemplo, o Gabriel é muito bagunceiro, mas isso é uma coisa que eu consigo lidar. Agora, um homem com falta de posicionamento, eu não tenho como lidar, vai ter briga o tempo inteiro na minha casa. E eu tinha essa noção. Por que eu tinha essa noção? Porque eu me conhecia, entendeu? É basicamente isso. Vamos lá, voltando pra história. Gabriel ia no encontro, eu era líder do encontro, tá? E eu sempre tava lá por causa disso. Comecei a tirar perto dele. Só que aconteceu uma coisa. Gabriel tinha uma ex, né? Antes de mim. E ele tinha sido um casal de amigo nosso, amigos em comum, ia casar. Foi o nosso primeiro casal de amigos, inclusive, que casaram. E aí eles iam casar e eles tinham me chamado pra ser madrinha e também tinham chamado Gabriel e a ex-namorada dele pra ser madrinho e padrinho. Só que aconteceu, por algum motivo, a ex dele cancelou com nossos amigos de ser madrinha porque parece que ela ia fazer alguma operação, enfim, não ia dar pra ela fazer. Gente, que loucura. Gabriel ficou sem par e eu estava sem par pra entrar no casamento. A partir daí começou ainda mais, gente, porque a minha prima, ela já sabia da minha análise com o Gabriel, já sabia que eu estava, né, analisando ele pra saber se ele poderia ser um futuro esposo bom ou não. O meu futuro esposo bom. E aí ela começou a falar assim, coloca a Giovana pra entrar com ele. Nisso, todo mundo falou assim, é mesmo, eles vão ficar bonitos juntos, blá, 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 blá. Legal, eu ia ser madrinha com o Gabriel. A partir daí a gente tinha um assunto em comum pra conversar, sobre o meu vestido. E aí, Gabriel, qual vestido que você acha bonito? Acho que vai concordar? E aí, já comprou sua gravata? Não sei o quê. Gente, eu ficava chamando ele pra conversar sobre essas coisas aleatórias. Só porque eu tinha segundas intenções já nele, porque estava quase certo na minha cabeça que ele seria meu futuro esposo. Aí é que tá. Giovana, você amava ele? Você estava apaixonada por ele? Não. Não mesmo. Não estava apaixonada, não. Só que eu admirava o Gabriel. Eu sempre admirei o Gabriel, até mesmo como amiga. E isso era muito bom. Tanto que a nossa conversa era leve por causa disso. E pra mim, eu vou ser muito sincera, eu não acredito em amor à primeira vista. Eu acredito em amor que é construído. E foi assim comigo com o Gabriel. Pra mim é importante que no cara que eu vou me relacionar e vou casar com ele, eu encontro nele todas as características que pra mim é inegociável em um futuro esposo. Se ele tiver tudo que eu acho que é inegociável e o que não é inegociável pra mim eu consigo lidar e a gente consegue se acertar, e o mesmo dele pra mim, então o nosso relacionamento vai ser bom. E é claro que em algum momento a gente vai se amar. Era isso que eu pensava. E era certo, gente. A gente se ama muito hoje. E aí, eu ficava conversando, e tanto que nesse período, a gente não tinha nada. A gente montou uma casa no WhatsApp. E aí, fala como que você queria essa casa, não sei o que. É até engraçado falar disso, porque eu já tava com segundas intenções naquela época, porque eu já tava quase certa de que ele seria meu futuro esposo. E aí ele falou assim, vamos montar uma casa? Eu falo como que eu gosto da sala, você da cozinha, e a gente monta uma casa com o nosso gosto.
Gente, que aleatório. Por que do nada a gente construiu uma casa? Não sei. Eu sei que nessa altura do campeonato eu já tinha certeza de que Gabriel seria o meu futuro esposo. E finalizou. E isso foi um decreto quando o seguinte: como que a gente descobriu que a gente ia querer ter alguma coisa? A gente foi lanchar com nossos amigos depois do culto. E aí a minha prima do encontro, que também era líder junto comigo, não a amiga da conversa do tempo de mesa, a prima da conversa do tempo de mesa, a prima do encontro. Ela começou a jogar várias super diretas, não diretas, super diretas mesmo, sobre mim e o Gabriel. Foi assim, até ia chegar na lanchonete que a gente ia lanchar, ela ficou jogando isso. E eu não fiquei falando nada, eu fiquei rindo. Sabe quando você tá querendo e não quer falar? Eu fiquei assim. E aí o Gabriel percebeu e falou assim, pô, ela não tá falando nada, não tá... Porque assim, quando eu não queria, eu falava, para de palhaçada, não tem nada disso. Eu era assim, eu sempre fui assim. Para de palhaçada, não quero que brinque com isso. Não tem isso. Mas eu não falei nada. E aí ele pescou, e aí naquela noite ele falou assim, e aí, esse papo aí que eles estão falando, é verdade? Você quer alguma coisa? Eu falei, a gente pode tentar. E aí a gente começou a conversar e uma semana depois a gente começou a namorar. A gente se gostava e se amava? De novo, não se amava e não se gostava. Gente, essa é a minha história. Tem gente que já começa se amando e se gostando. Ok, tá tudo bem. Eu comecei admirando o Gabriel, porque eu sempre admirei ele como pessoa, sempre admirei mesmo, como amigo. Eu sempre deixei isso claro pra ele. Mas eu não amava o Gabriel, nem o Gabriel me amava. Tanto que quando ele começou a namorar comigo, ele começou, tipo, com o mesmo motivo que eu. Ela tem características de uma boa esposa, então eu vou namorar com ela. Eu a mesma coisa com ele. Ele tem todas as características que eu escrevi na minha carta de um bom futuro esposo, de um bom esposo. Então eu vou começar a namorar com ele. Foi assim que a gente decidiu namorar. Muito técnico, nada de ressentimento. E pra mim, sinceramente, esse é o certo. Tem que ter razão nessas escolhas. Tem que ter razão, porque a razão, ela faz a gente enxergar o que realmente é, sabe? Ele é assim. E eu vou aguentar isso, vou suportar isso, ou isso vai gerar brigas no nosso relacionamento no futuro? Porque se for pra gerar brigas e eu sei que eu não suporto esse tipo de atitude, por que que eu vou começar a namorar? Sabe? É basicamente isso. Acho que um vídeo super longo, contei meu testemunho com ele, contei como eu orei, contei como eu lidava com ansiedade, contei como eu consegui discernir entre quem realmente seria meu futuro esposo ou não. E, gente, hoje eu vou casar com o Gabriel. E pra mim é incrível o que Deus faz. Porque Deus, ele é sensacional. Deus, ele é intencional. Deus, ele é perfeito em tudo que faz. E toda vez que a gente escolhe colocar as nossas expectativas nele, ele faz. Giovana, como que é colocar expectativas em Deus? É você orar, acreditando que Deus vai dar aquilo que você está pedindo, sabe? Agora, o que não é colocar expectativas em Deus? É você orar e falar assim, Jesus, eu quero essa carta aqui. E aí todo garoto que aparecer com interesse em você, você ir lá e ficar com o garoto, gente. Cristão não fica. Cristão espera, tá ligado? Só isso. Eu sou Giovana Apolinário, muito obrigada por assistir até aqui. Inclusive, me conta nos comentários a sua história, me conta como tá sendo o seu momento de espera, ou se você já tem um futuro esposo, me conta como foi a tua história, essa questão de vocês se conhecerem e tudo mais, que eu vou adorar saber, e também pode ajudar a edificar a vida de outra pessoa que leu o seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!